Fala pessoal, bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje eu vou falar da Cielo, que veio muito forte e isso é muito positivo para o Banco do Brasil, tá? Eu vou comentar aqui preço que eu estaria comprando, não é recomendação de compra nem de venda. Eu vou comentar aqui que a Copel e a Sanepar, no meu entendimento econômico aqui, em relação ao histórico que nós temos no passado, em relação ao próprio andamento aí desses setores, eu acho que eles são quase imunes aí a este tipo de risco político, mas é o meu entendimento, tá? Não é nenhuma garantia, inclusive não é recomendação de compra nem de venda de nada daqui. Deixa o like nesse vídeo, ajuda aí também se inscrevendo no canal, ativando o sino para não perder novos vídeos e vamos ao conteúdo. Então a Cielo, subsidiária aqui do Banco do Brasil, anunciou dividendos e divulgou também um belo de um resultado no terceiro trimestre de 2022, com aumento de 10% no lucro em relação ao trimestre anterior e 100% praticamente aqui em relação ao ano passado. Sua margem líquida seguindo muito bem. O lucro líquido na adquirência consegue subir então mais de 100%, 101,9%. A gente vê o EBITDA aumentando 45,2%. A Cateno, que onde o mercado tinha aqui um certo receio que não estava andando tão rápido, está mostrando, né, certa aceleração agora nesse crescimento, consegue 28,3% e 70% aqui na Cielo BR, tá? Então as coisas continuam indo bem. A gente vê que crédito e débito continua sendo muito utilizado, então esse negócio de Pix aí não interferiu tanto assim. A gente vê que o volume aqui financeiro continua bastante relevante, inclusive aumentando aqui 10% em relação ao ano passado e 1,8% em relação ao trimestre anterior aqui na Cielo, tá? Dando uma olhada na consistência da recuperação da lucratividade da Cielo, nos deixa aí um pouco confiante nesse case de longo prazo. Uma recuperação parece ser aí bem possível. O total de vendas aí, o volume de total de vendas vem crescendo, cresceu 23% em relação ao ano passado, tá? Eles fazem uma comparação ano a ano aqui, havia crescido 34% no segundo trimestre e manteve-se em linha praticamente aqui em relação ao trimestre anterior, só que esse em linha em relação ao trimestre anterior significa 23% a mais do que o primeiro trimestre de 2021. A penetração da antecipação aqui segue muito positiva, 20 pontos percentuais. O yield da receita se mantém estável, levemente positivo aqui em relação ao ano passado. O gasto por transação contra a inflação está muito positivo, né? Ele consegue aí trabalhar muito essa eficiência, está melhorando demais, né? Bem abaixo aí da inflação. A margem EBITDA recorrente segue crescendo significativamente, já cresceu 15 pontos percentuais em relação ao ano passado, e o lucro líquido recorrente 99%, é um aumento significativo, né? Então a gente vê a eficiência operacional nos mostrando aqui que os gastos também estão muito normalizados realmente. Olha aqui o ratio de gastos normalizados sobre o TPV, né, que é o volume total de vendas aí, dando uma reduzida em 0,33 nesses 9 meses aqui. A gente está vendo uma estabilidade aqui nos últimos trimestres, tá? Então, está mostrando-se um case bem interessante. E por fim, a gente confere aqui o anúncio de dividendos da Cielo. Para quem tiver as ações aí dia 10 de novembro, vai receber no dia 24 de novembro. Vamos dar uma olhada aqui nos valores, tá? Então, quem tiver as ações da Cielo dia 10 de novembro vai receber dia 24 de novembro, 5 centavos de ação por ação já líquido de IR, dando 0,79 de yield, tá? Mas assim, o dividendo ainda foi o de menos. O bom mesmo foi esse resultado bastante interessante aqui da Cielo, e ela é uma subsidiária aí do Banco do Brasil, que mostra que o Banco do Brasil, por enquanto, ainda segue muito forte. Lembrando que nós temos aqui a BB Seguridade também com resultados fortes. Se você for lembrar, ela está aqui em níveis muito bons na vida, no prestamista, no rural níveis recordes, habitacional está bem, residencial está bem, ele também está bem aqui no Previdência, níveis recordes aqui, e na arrecadação aqui também da capitalização também está muito bem. Então a BB Seguridade, além da Selic, né, estar aí beneficiando o resultado financeiro da BB Seguridade. Então a BB Seguridade e a Cielo muito fortes, aí duas subsidiárias
ajudando o resultado do Banco do Brasil. E dando uma olhada nas projeções da BTG Pactual, eles estão até começando a pensar que talvez as suas expectativas aqui em relação ao lucro do Banco do Brasil sejam superadas. Então eles tinham aqui uma previsão de 6,9 bilhões, né? O mercado está aí pensando em 7,3. Eles preferem aí manter essa linha mais conservadora, né, para o terceiro trimestre, e depois eles atualizam, beleza, mas eles destacam aqui que pode, inclusive, o resultado do Banco do Brasil superar os 7,8 bilhões, o que seria acima, inclusive, do mercado, né? Reportados no segundo trimestre, devido aos bons números, né? Todos aí que a gente sabe do Banco do Brasil. E, além disso, a própria Cielo, que está muito forte. A gente acabou de ver o resultado dela, que, inclusive, a Cielo superou as expectativas do mercado. E o Banco do Brasil, que nós demos uma passadinha ali, já lembramos que também vai ter um bom resultado realmente. E a BTG Pactual, que eles lembraram das subsidiárias vindo muito forte, ajudando o resultado do Banco do Brasil, que a gente já sabe, setor agro, baixa sinistralidade, né? Então a gente vê os analistas aí da BTG, né, recomendando compra do Banco do Brasil com preço-alvo de R$ 55,00. Ela foi preferida aí da carteira, recomendada pelo BTG, a maior parte do ano, porém eles retiraram por conta das eleições, é prudente realmente. E se as ações caírem aí nos últimos dias, a baixa é de 11%, né? A BTG promete rever a posição. O nível de capitalização do Banco do Brasil é muito forte, a ação é negociada a um preço muito barato, 4 vezes o seu preço sobre lucro para 2023. Nada disso é mentira, né? Tudo verdade. A gente vê aqui um PVP de 0,70 já começa a ficar aquele PVP insano, né? A queda aqui já tinha caído 11%, agora cai mais 5%, chegou a cair 9% no dia, né? No intraday 8%, se não me engano. A gente vê aqui o Santander sendo negociado a 1,04 PVP, o PVP do Itaú 1,90 aqui, o Bradesco aqui, o 4, 1,35, embora o 3 tenha um desconto um pouquinho maior, também está um pouquinho acima do 1, né? E te vê o dividend yield muito interessante de 9,72, é um banco que realmente está se aproximando aí nas rentabilidades dos bancões, né? Então isso aqui não pode deixar de ser esquecido, né? A gente tem que lembrar disso. Ele está numa pegada de ficar aí ao mesmo nível dos bancos privados, e a grande questão é, será que ele vai manter-se ao nível dos bancos privados? E aí existe aquela grande questão, né? O pessoal do 8 ou do 80. Então, assim, eu disse que o Banco do Brasil iria cair, provavelmente na segunda-feira, e disse que nos dias seguintes ele poderia cair mais ou poderia subir, mas, assim, enquanto não tiver uma certeza, as ações não tendem a andar muito. E se tiver uma certeza ruim, é capaz delas caírem mais. Então, a gente está num momento de incerteza. E em momentos de incerteza, qual o meu preço que eu gosto de comprar o Banco do Brasil? Eu, Dalton, não necessariamente você. Os mesmos 31,20 que eu tinha lançado antes. Então, assim, antes das eleições, qual era o motivo aí? É incerteza política, Bolsonaro, Lula, quem que vai ganhar? Incerteza, 31,20. Ah, Lula eleito. Não sei quem é o ministro da Economia, não sei como é que vai ser aí a questão de lucrar igual ao banco dos privados ou não. 31,20, não mudou nada. Sabe o que pode mudar esse número a princípio? Um anúncio de dividendos. E a gente ajusta pelo dividendo aqui. Pagou R$1 de dividendo, a gente tira R$1 desse preço aqui. Só. Eu não vou mudar nada enquanto não tiver uma certeza. No momento de incerteza, a gente exige um preço melhor. Ah, realmente foi anunciado o Meirelles. Puxa, o Banco do Brasil não tem essa de pode sim lucrar igual aos bancos privados. Isso aí foi um mal entendido, não sei o quê. Aí a gente pode ajustar um pouco também, mas sempre exigindo um descontinho maior, porque é uma estatal e a gente não pode pensar só em 4 anos, mas a gente também não pode ignorar 4 anos. Essa é a questão. Quem for comprando aí na primeira queda, como hoje, chegou a cair 7%, depois diminuiu a queda, mas e aí? E o dia seguinte? Eu não sei. Existem outras ações na Bolsa muito interessantes também, mas vai de cada um, né? O Banco do Brasil tem essa estratégia de cautela e vou manter essa estratégia de cautela, como eu havia falado antes do Lula ser eleito, como eu continuo falando agora. Então não é o fim do mundo, mas também não é euforia, porque a ação caiu aí, sei lá, quantos por cento eu vou comprar infinito porque vai subir para sempre. Não é. Então mantenha os mesmos pontos. 31,20 eu considero comprar, de repente vender umas puts, e 44,80 aqui aproximadamente a gente vende calça. É mesmo a mesma história, né? Talvez a gente pode até ajustar essas causas aqui um pouquinho mais para baixo, mas também não vou querer vender. A gente faz outro esquema aí para rolagem, alguma coisa do tipo. Então, e que muda com o Banco do Brasil?
A princípio nada, continua aí um muito promissor resultado do terceiro trimestre de 2022, subsidiárias indo muito bem, lucros se aproximando dos bancos privados neste momento e algumas incertezas que a gente tem que lidar para depois aí pensar realmente em estar comprando mais forte. Esta é a minha mentalidade, não necessariamente a sua, tá bom? Então assim, tem um pessoal perguntando em relação à Copel sobre o risco. Cara, assim, a Copel e também a Sanepar, tá? O risco delas aí é em relação ao Estado, não é em relação ao governo federal. Eu lembro que na época da Dilma, na MP 579, ela meio que reclamou aí das empresas estatais do governo que não aderiram aí à MP 579, algumas questões aí de renovação de algumas concessões aí. Ela inclusive fez uma crítica direta à Copel e à CEMIG. Então assim, o Estado acaba sendo aí ter mais força, né, do que o governo federal. Então assim, olha só, não, eu já falei que, no meu entender, Dalton, não acho que o Lula nem o Bolsonaro, eu falava antes, iriam intervir nas elétricas. Continuo achando isso. E caso dê a louca lá dele interferir, ele ia ter que passar pela lei das SA, ele ia ter que passar pela própria monte de regulação aí que tem agora nesse setor, e depois ia ter que passar pelo Estado. São tantas barreiras que é quase impossível aí interferir na Copel ou mesmo na Sanepar. Esse é o meu entendimento, né? Lógico que no Brasil tudo é possível, né? Mas deixa nos comentários, você comprou hoje essa queda aí? Comprou na manhã ou saiu comprando aí infinito? Um abraço, até a próxima. Valeu!